Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Bahia da Gente. Aqui nesse programa nós contamos a história de personagens baianos, cujas trajetórias marcam a cultura da Bahia e refletem diversos cantos do Brasil e do mundo, e que, de alguma maneira, influenciam, transformam a vida de muita gente. Hoje, nós vamos conhecer a história de um artista baiano que transforma a dança em ponte entre tradição e contemporaneidade. Professor, pesquisador, coreógrafo e intérprete. Ele dedica mais de 11 anos sua vida à dança e, há mais de 6 anos, ele compartilha saberes e reflexões com jovens e adultos, dentro e fora do Brasil. Sua trajetória inclui passagem pela Escola de Dança do Centro de Formação em Artes da FUNSEB, atuação nos núcleos de estudos em danças afro-brasileiras, AGO, e participação do Balé Afro Inaumilé. Licenciado em dança pela UFBA, seu trabalho valoriza a memória, ancestralidade e também uma identidade cultural. Iniciado na religião de matriz africanas, ele também se dedica a ações comunitárias, com oficinas e doações, inclusive para comunidades quilombolas. Seja muito bem-vindo, Jeff. Obrigado. Então você chama de Jeff, né? É. Imagina, você foi Jeff. Na verdade fica mais fácil, né? Para poder Jefferson, é bem mais fácil Jeff. Agora me diga uma coisa, a gente estava conversando um pouquinho antes, Sim. eu acho que nunca é tarde para começar. Que você veio dizer, comecei com 30 e verdade. pouquinho. Mas você sempre, desde pequeno, gostava, né, de Sempre. dança? Eu sempre fui da época da lambada. Ai, que maravilha, também. Depois vem, né, as danças, né, do El Chan, a harmonia do samba. Então, assim, a dança sempre esteve na minha vida. Agora, como é que foi que você quis dizer assim, na sua vida, assim, ó, eu vou ser dançarina? Dentro de casa teve algum problema, Não, assim? Teve apoio? Não teve essa questão, porque assim, quando eu descobri a dança eu já tinha 33 anos, né? Já morava sozinho. E quando eu comecei realmente a conhecer uma escola de dança, eu já tinha uma idade que não tinha como ninguém dizer, poxa, vai fazer dança? Mas alguém, mesmo assim com a certa idade, alguém falava, criticava alguma coisa? Não, que não, ótimo. porque eu trabalhava, na verdade, assim, a dança veio como um hobby. E aí eu vou te explicar a trajetória para Jefferson estar dando aula hoje. Eu quero saber, porque de fato, eu estava olhando, né, suas redes sociais, parece de fato uma paixão sua, né? Como é que entrou na sua vida como uma paixão isso aí? Então, eu conheci a escola de dança em 2014, através de um amigo que me convidou para poder, né, conhecer a escola. E a primeira aula que eu me deparei foi a aula de dança afro-brasileira, que é a linguagem que eu trabalho hoje. E dentro dessa trajetória, né, eu pude, de alguma forma, tive acesso a outras danças, que foi a dança contemporânea, o balé clássico, o afro-brasileiro e o afro-contemporâneo. E Jefferson não tinha nenhuma pretensão em ser bailarino, mas gostava de dançar naquele sentido, né? Então, na oportunidade, eu fui convidado para substituir a minha professora, né, por questões pessoais. E aí, na escola de dança, eu fiquei durante 2 trimestres dando aula para alunos iniciantes e intermediários. Foi quando o Jefferson se descobriu como professor de dança afro. É engraçado, você fala Jefferson na terceira pessoa. Porque assim, eu não né? pensava em nenhum momento ser professor de dança. Eu nunca imaginei em ser professor de dança. E qual foi o impacto, né, que essas experiências para você têm tido e tem na sua vida cada vez mais? Assim? A possibilidade de proporcionar, na verdade, a dança para corpos que, de alguma forma, imaginam que, né, já chegou o seu tempo, ou então quem já fez dança há muito tempo atrás imagina que não tem como voltar. Então, hoje, eu percebo e sou um exemplo, né, que independente de idade, a dança ela pode ser praticada, pode ser um bem-estar, pode ser, enfim, em todos os sentidos. Para que as pessoas entendam, né? O balé afro, você também faz o Inaumilé, não é isso? E o núcleo AGO. Toda a sua formação, né, tem uma identidade artística. Sim. E tem uma técnica que é um pouco diferente. A gente estava batendo papo aqui antes, que eu vim do balé, tudo, que é uma desconstrução, né? Quem já teve, por exemplo, quem nunca teve, às vezes é mais fácil, que é a pessoa que já vem com todo o andeó, tudo fechadinho, né? Quando você, né, vem oriunda de uma dança, né, como o balé clássico, que é tudo um pouco
vamos colocar um pouco mais a postura, o trabalho postural é completamente diferente. Claro que a dança afro, de alguma forma hoje, e há muito tempo, ela tem, né? Mercedes Batista trouxe essa história, de alguma forma, do balé clássico para a dança afro. Então, a nossa preparação vem, de alguma forma, com essas técnicas. Mas é completamente diferente porque você desconstrói uma formação, desconstrói uma dança que você tem que trabalhar tudo na meia ponta, tem que, né, ter aquele corpo todo alongado, enfim, para trazer um movimento que você, de alguma forma, é ancestral, né? A dança afro tem esse trabalho de trazer uma dança que você vem, oriunda da África, vem oriundo da dança afro-brasileira, né, trazendo a dança de orixás, que de alguma forma é uma coisa espontânea, não é uma coisa, né, feita... Enfim, então, a diferença de uma pessoa que nunca teve a convivência, né, não teve esse contato com a dança clássica, é nesse sentido. Aí a gente fala um pouco, vai aprofundar, porque quem olhar na nossa rede social vê muito adulto, né? É. Eu vi umas senhoras, né, mais velhas, que nunca... Você vê ali todo o brilho nos olhos, toda a dedicação delas. Então, Como isso é confortante, né? É sobre isso. Hoje eu desenvolvo um trabalho muito para jovens e adultos, né? Então, muita gente que me procura é acima de 25, 30, pessoas que já dançou muito tempo atrás, ou pessoas que nunca imaginou em dançar. E, assim, a prática é a diferença. Então, a prática, a vivência, na verdade, em sala de aula, é que você vê aquela procura grande de pessoas que você fala, poxa, e aí você vê diversos corpos, né? Gordinhas, branco, preto, e aí vem aquela diversidade que me deixa muito feliz quando você vê essa evolução. Pegou um ponto que eu queria debater isso com você, da diversidade. Há pouco, como a gente fala de atualidade também, inclusão, tudo, há pouco a gente viu, não sei se você viu em redes sociais, uma mulher branca, mas que sambava muito, sendo vaiada em um local, né, que era samba de roda, acho que foi no Rio de Janeiro, não foi nem aqui. E estava sambando, a mulher sambava muito, então outras pessoas pretas começaram a sambar ela, dizendo que ela não fazia parte daquilo, que ela queria... E ela ficou, né, muito acuada e triste com a situação e foi embora. Bem... eu acho que a gente falar de inclusão corresponde a tudo, de gênero, tudo. fenótipo, tudo, né? Tanto que é uma, né, das minhas possibilidades é de atender e de alguma forma atingir todas as camadas. Então, na minha aula você vê advogado, você vê médico, você vê serviço geral, você vê gente que vem fora do Brasil e de alguma forma aquela aula é inclusiva. Então, assim, é uma questão que eu trago para a aula que ela não vem com distinção de cor, idade, enfim. A dança é uma arte, né? A dança é uma arte universal, é uma linguagem maravilhosa. Eu vi que você também conseguiu esse alcance fora. Como foi conseguir esse alcance fora do Brasil, inclusive? Então, esse alcance fora veio através da pandemia, né? Foi? Eu não tinha nenhuma pretensão, mas o Brasil, né, o mundo acabou de alguma forma trabalhando com a tecnologia, né, de aula à distância. Foi quando eu consegui atender, na verdade, pessoas fora do Brasil. Então, Jefferson teve que... Jefferson é ótimo. teve que ser um camaleão. É como se fosse uma outra pessoa, né, quando eu falo. Mas Jefferson teve que, de alguma forma, entender como é que funcionava essa aula, como é que essa fluidez, né, e consciência corporal através de uma aula à distância iria acontecer. Foi quando, pretensiosamente, veio pessoas na Noruega, Polônia, Estados Unidos. Se surpreendeu quando veio? Claro, né? Porque você fica assim, sim, mas a sua aula é diferente. A sua aula tem um diferencial, então... Isso é muito bom, você vê o alcance, como a gente está falando, a diversidade, o alcance da dança, né? É uma linguagem universal, qualquer tipo de arte, né? Sim. Pode derrubar aí grandes territórios, limites. Quando a gente fala da memória, da ancestralidade, a gente liga muitas coisas, né? Não só a questão da religião, que é muito forte, presente, isso é para ficar aberto a quem gosta de dança, independente da religião, mas óbvio que a gente vai falar de uma dança afro, tem muito embutido ali, né? Sim. E tem que se fazer o respeito. E a gente, graças a Deus, a gente mora na Bahia, tem vamos falar assim, que já é normal, o sincretismo religioso, uma aceitação religiosa muito grande. Como é que você trabalha essa memória da ancestralidade, trazendo também para a dança, em cada indivíduo que talvez não tenha contato, ou tenha tido contato com o candomblé, por exemplo? Assim, eu vou com muito cuidado, né? Na verdade, a dança afro... Por mais que você tenha uma dança contemporânea, quando fala
dança afro, né, mesmo você estando, na verdade, em um país, em um estado, em uma cidade, em uma comunidade negra, parece que, enfim, não soa muito bem. Mas eu vou com muito cuidado trazendo, de alguma forma, uma dança fluida, com movimentos, né, oriundos da África, e ao mesmo tempo eu trabalho essas questões porque tem pessoas de religiões que também procuram a minha aula, né, que vêm entender ou aprimorar a movimentação do orixá. Claro que eu não trabalho específico com essa base, mas de alguma forma faz parte da minha religião, Sim, então sim. eu acabo de alguma forma traduzindo. E assim é muito complicado porque há muito tempo atrás, né, quando a gente não conhecia a dança afro, isso eu falo no sentido Sim, geral, sim, sim. levava-se muito para a religião, né? Ah, é dança vinculado a X. Mas hoje muita gente me procura, até de religiões que, Oh, né, que no nosso ponto de vista, surpreendente. não deveria estar praticando, na verdade, movimentos ou até mesmo conhecendo essa cultura que é nossa, que não é tão conhecida, não é tão divulgada, que é a dança afro-brasileira. Então, assim, eu levo uma dança muito fluida, atendendo todas as religiões. Isso é muito bom, né? A importância disso. E você mexe com tudo, né? A espiritualidade, a memória afetiva Sim. e o corpo, né? O corpo, a mente ali tá dançando é muito importante. Tem técnica, como é que é a técnica? Porque a gente saiu do balé desconstruindo para Aham. chegar. Como é o tipo de técnica que a gente pode falar sobre isso? Sim, a aula ela vem muito com o processo de construção, Sim. né? Ela vem com alongamento corporal, depois ela vem com o processo de aquecimento corporal, né? Que vem com trabalhando essas habilidades de direita, esquerda, movimentos em planos diversos, movimento rápido, movimento. Então, assim, essa técnica ela é de alguma forma oriunda de técnica como dança moderna, o próprio balé. Então, existem situações que a gente tem que, né, trabalhar esse tronco, tem que flexionar os joelhos, né? A gente Como está você... conversando aqui e durante a conversa, está passando alguns vídeos aqui e o Aham. pessoal de lá sai literalmente acabado, né? O Sai de uma... cardio, então, tem que estar em dia, né? Tem que ter dia, né? Tem que estar em dia, mas isso é uma preparação, né? A gente não faz aula de qualquer jeito. Então, assim, tem uma preparação corporal, direcionada para quem, de alguma forma, tem ou não técnica com dança, né? A gente tem que, de alguma forma, deixar essa lombar, Sim. cervical, coluna, quadril, os Nossa. pés. Então, assim, todas as conexões que vêm desse corpo para que a gente possa dançar, tudo isso é preparado. Enfim, a técnica que você me perguntou, ela é oriunda de danças, né, contemporâneas, Sim, é sim. oriunda do balé clássico, que foi a primeira dança. Então, assim, tudo isso é de alguma forma aprimorado e adequado para na dança afro-brasileira. Então tem uma parte teórica também? Tem, Que claro. maravilha. O Que aluno ele tem bom. que saber o que está estudando, tem que Ótimo. saber o que está dançando. Não é só simplesmente assim. O plano de aula, né, que eu executo geralmente tem um processo que você entende de onde vem essa dança, colocando, né, os antepassados, né, Mercedes, né, e aí vem trazendo também o contemporâneo, como Tatiana Campelo, que foi a Sim, minha sim. mestra, tem a Nildinha Fonseca, que são referências, né, Grandes mestres, viu? então, que são referências da dança para mim aqui. Então, assim, e aí vem conhecimento do terreiro, que é, né, a Feira de São Joaquim, aqui em Salvador, tem gente que não conhece ou não sabe, Nossa. né, algumas questões. E aí vem o Museu de Afro-Brasileiro. Então, assim, ele tem um percurso para poder entender não só a dança, mas tudo que é agregado Uma com essa grande cultura. inserção, né? Profunda ali no estudo da dança. Saem grandes formadores, né? De opiniões, grandes dançarinos também. Então, Isso é muito já tive a importante. oportunidade, né, de alunos que começou a fazer minha aula, que fez audição para o balé folclórico, ou então fez audição para a escola de dança Maravilha. da FUNSEB. E assim, eu me sinto, né, muito feliz, porque pretensiosamente são pessoas que chegou timidamente querendo fazer aula e hoje estão, né, de alguma forma em outro patamar, oriundo das Ainda aulas de bem. Jeff. E mais feliz eu tô ainda, porque ó, o primeiro bloco acabou, Ah, tá vendo? foi? Rapidinho, né, esse bate-papo. Sério? Já já a gente volta com o segundo bloco para falar um pouco mais da espiritualidade, ancestralidade dessa dança maravilhosa que atinge o corpo, a alma, a mente de cada um que tenta aí aprender ainda mais. Já já a gente volta com o Jeff Mendes, hein?
Olá, estamos de volta ao segundo bloco do programa Bahia da Gente, falando aqui com Jeff Mendes, falando de ancestralidade, transformação, tudo isso em dança. Uhum. É muito isso, né? É tudo junto, né? Que a gente falou da ancestralidade. O que eu acho importante é que você visa vários públicos de várias idades, né? Sem focar um público específico que é só a galera jovem ou que vem de dança, O que vem de né? dança, isso é verdade. Assim, é muito gratificante, né? Quando você consegue atender um público que não imagina que pode dançar. Então, assim, muita gente que tem na minha aula é nesse sentido, é oriundo de pessoas que ou que já dançou ou que nunca dançou a dança afro-brasileira. Na parte pedagógica, por exemplo, falando de técnica, tá? Não estou Bora. falando só Uhum. exclusivamente de religião. Sim. A vivência de religiões de matriz africanas, com certeza, como você já falou, influenciam. E tem também a parte didática, pedagógica, que essas pessoas passam. Talvez, também usando sua palavra, a desconstrução de quem já vem aquela coisa. Ah, porque eu sou de tal religião, não É. tô, né? Uhum. E ver aquilo não só como direcionado a uma religião, mas como arte. Como Tem arte. essa parte Tem, pedagógica? tem. Então, quando você, né, começa a fazer aula, você começa a entender esse começo, meio e fim de Sim. uma aula de dança afro, né? Então, a didática, ela vem para que o aluno entenda ou lembre, né? Porque às vezes é diferente de você estar dirigindo. O que é direita, esquerda, com uma movimentação de rotação. O que é um joelho flexionado para que você possa, de alguma forma, proteger a sua coluna. Então, assim, né? O movimento com deslocamento ou não. Então, tudo isso é, de alguma forma, apresentado para o aluno para que ele tenha uma aula mais fluida e, de alguma forma, se conecte com os que já estão. Você vende sua aula muito bem, viu? Porque eu já estou Ah, morrendo de vontade de fazer essa aula, então viu? será De bem-vinda. experimentar, com certeza. Você me convidou, mas estou me convidando, viu? Hum. Você realiza, paralelo a isso, ações comunitárias, né? Uhum. E como é que são essas ações, principalmente com quilombolas, né? Como é Sim. que é feita essas ações? É, essas questões, né, relacionadas a ajudar os outros através da dança, vem em 2022. É, eu sempre tive essas questões, né, de poder ajudar. Então, assim, quando eu trabalhava, eu dava sopa, doava sopa. E aí, quando eu comecei a dar aula, eu disse, poxa, por que não, né? Tem tanta gente que gosta, por que não, de alguma forma, transmitir essa dança também através de... E aí eu fiz uma ação em 2022 com arrecadando alimentos, então eu acabei de alguma forma fazendo aulas, promovendo aulões, né, com essa finalidade. E aí eu fiz uma doação para uma comunidade, para a comunidade de Bairro da Paz. E aí o ano passado eu fiz uma arrecadação também, né, relacionada a, a brinquedos, relacionada a roupas. E aí eu levei, falando com o Uber, poxa, eu estou procurando um lugar para que... Eu não gosto particularmente de fazer doações para lugares que já têm, de alguma forma, Sim, sim, ajuda já é governamental. assistido, aham, Pronto. sim. E aí eu fui para a comunidade quilombola, lá de Lauro de Freitas, né, o Quingoma. E aí fui convidado para poder fazer um aulão. E assim, é muito bom quando você, de alguma forma, consegue ajudar, né, Bom, né? A satisfação nosso é maravilhosa. povo nesse sentido. Também não só fazer aula, mas também de levar subsídios, de levar a dança, né? Tinha gente que nunca teve contato com a dança afro. Então, através da minha oficina, foi que teve esse contato. Você agora é um cidadão de Lauro de Freitas? É, É mesmo? nasci em Salvador, né? E aí já tem mais ou menos 2 anos e meio que eu moro em Lauro de Freitas e assim, de alguma forma, estou ajudando a comunidade também nesse sentido, né? Esses aulões, por exemplo, que você faz, que faria para a comunidade, seria bom a gente divulgar também. Pode contratar Jeff Mendes para fazer esses aulões. E até mesmo com essa troca, né? Difundir cada vez mais, né? Compartilhar cada vez mais a dança, a técnica e trazer alegria, né? Entretenimento. Tem muita gente que me convida, né? Recentemente eu fiz um trabalho para surdos e mudos. E foi quando um aluno, estimulado por um aluno, na verdade, levou alguns alunos dele para poder fazer a aula. E aí já se viu, claro que você dá o componente, né, de Libras na faculdade, mas quando você vai levar isso para a didática é completamente diferente. Com certeza. Então, assim, a percepção de movimento, né, eles trabalham muito com o olhar. E, enfim, aí eu
tive esse Que trabalho, experiência, viu? uma experiência ímpar. Tanto que eu repeti, aí ele me convidou para ir no espaço, porque ele levou os alunos para a minha aula, né? E aí foi quando a diretora, não, traz ele aqui, enfim. Acabei indo, fiz a oficina, e na verdade eram jovens e crianças, e aí você tem que ter esse jogo de cintura, em traduzir o movimento, né, através do olhar que eles vão sentindo e desenhando essa movimentação. A gente está falando de dança, dessa parte de ações comunitárias no Brasil, no mundo também. Então, como é que você vê cada vez mais a dança afro, né? Dança afro brasileira? Há um crescimento, há um Com certeza. respeito maior, não só aqui na Bahia, né? No mundo. Como é que você vê Com isso? certeza. Para Jefferson, né, que começou a É dançar ótimo. lá, para mim que começou a dançar em 2014, a dança hoje ela é muito mais plural, de Ótimo. verdade. Então, a dança mesmo, né, não vou dizer só a dança afro, mas você observa hoje a valorização Sim. que, de alguma forma, né, os balés de companhias e até mesmo produções, né, que você vê que tem um balé de dança que há muito tempo atrás não tinha. Então você vê que essa valorização está sendo construída cada vez mais. Isso é muito bom, né? A cultura, nossa, a cultura brasileira, a cultura afro, né? Se expandindo. E o futuro, como é que você imagina esse futuro aí? Olha, o meu futuro, Jefferson, é uma escola de dança. É? É um sonho, né, É. Jeff? Uma escola de dança, mas de dança negra. Você vai ver dança Maravilha. afro, você vai ver pagode, você vai ver, enfim, Mas aberta várias para todo mundo, danças, né? Pelo isso, amor de todo Deus. mundo, com Pelo amor de certeza. Deus, né? Vai abrir para todo Com mundo. certeza. Ai, que bom. Então, quando você pensa assim no Jeff de antes, assim, o que você conseguiu conquistar? O que você fazia antes dos 33, antes de ser dançarino? Fez várias profissões? Jefferson, ele começou. Jefferson. Jefferson, ele foi vendedor de bala. Jefferson foi vendedor de Sério? picolé. Jefferson foi serviços gerais. Jefferson foi recepcionista, supervisor, analista, auditor. Enfim, é uma trajetória muito Muito grande, grande, né? Jeff. Você E já você vendeu se coloca bala na rua? Como já. foi? O Meu carrinho? primeiro, Era assim, carrinho? eu Quando sempre era fui uma novinho? criança que, né? Sim. é, virava nos 30. Então, eu comecei vendendo bala, trabalhei em Novinho, menino. oficina, fui assaltado, porque eu andava, né, com um bonezinho da Nike, aí levaram meu Roubaram. boné na época, um Devolve aí, ó. O episódio. boné dele ainda pertence. Mas, assim, Jefferson tem uma trajetória muito grande Que profissional. maravilha, Jefferson. E Jefferson como professor e como bailarino é muita coisa. É muita coisa. E que eu tenho muito orgulho, principalmente de estar levando esse legado de dança afro. Não, você não traz só um legado. Jefferson, eu vou falar em você em Aham, primeira pessoa. aham. Jefferson, você não traz só um legado dessa afro, né? Esse bate-papo com você é interessante, como você traz toda uma história de construção de resistência que você fez para chegar até aqui e construção de um sonho, né? Cada passo que você deu e quando você se encontrou, e não tem idade para se encontrar. É, Né? Eu, com mais ou verdade. menos com a sua idade, que fui decidir para o jornalismo, tinha feito outras, eu fui bancária, fui Aham. socióloga, então, assim, Então, então eu vou abraçar, e que bom hoje que você faz o que gosta. Quando você olha para o Jefferson de antes, o Jefferson de antes olharia para o futuro agora e diria, porra, cara, quando eu olho para trás, eu falo, poxa, por que eu não conheci a dança mais cedo, né? Que eu acho que o diferencial de tudo isso é o amar, o gostar. É o diferencial desse processo que você, né, vem dizendo de construção. E quando você olha para trás, você fala, poxa, por que eu não conheci a dança tão mais cedo? mas dá Eu acho que orgulho que você fez até aqui? dá. Você Não, sente dá porque, orgulho? assim, muita coisa foi formação para o Jefferson de hoje, né? Tudo Então, deu assim, base, né? fez o alicerce, É, né? Toda a base minha de estrutura. família, né? Todos os perrengues que nós passamos quando é criança, adolescente, estudar, civil exército um ano. Então, assim, Meu estudar Deus do e ao céu. mesmo tempo, é muita coisa. É. Você tem mais irmãos, irmãs? Tenho duas irmãs. Alguém mais dança, gosta? Hum. Mãe, pai, Não, ninguém não, não, dança, não, só não. você. Só Jefferson. Pulou pra arte. Você acha que está trazendo aí mais alguém da família? Pode surgir algum sobrinho ou sobrinha Bem, eu tenho uma sobrinha, né, que é daquele jeito espivitadinha, e mas assim, gosta? pra dança ainda, não. Não foi. Eu não sei se vai parar em Jefferson, né? Mas de alguma forma não tem ainda um percussor aí, alguém que siga esse. Mas você se torna um exemplo, né? Dentro de É, casa, na família, na escola de dança também. Você sim, já se sim. torna uma referência, né?
Que Com bom. certeza. Tô vendo. Fico muito feliz porque, assim, minha mãe, né, minha sobrinha me tratam como artistas, na verdade. E você é o quê, homem? Então, assim, quando vê o número de seguidores, quando vê o trabalho, quando vê que você, tipo, passa em uma praça, professor, gente, então, assim, E uma agora, dando referência. essa entrevista aqui no Baía da Gente, hein? Que Então. maravilha. Agora eu queria saber de você em relação você já falou do futuro ter escola de dança. Como é que agora você está se preparando para... Com certeza vai chegar essa escola de dança aí. Como é que você está se preparando para isso? Eu sei que você dá aulas, né? Na FUNSEB ainda? Não, hoje eu dou aula em espaços culturais. Sim. Lá em Salvador, também em Lauro de Freitas, mas a escola de dança, geralmente eu só apareço lá, né, assim, pelas demandas. Eu trabalhava e, paralelo a isso, eu ministro aulas, né? Então, escola de dança, geralmente, eu só vou no período de verão, que é quando Sim. tem os cursos livres. E tem muitos para que cursos, você... né? E aí eu só fico nesse período. E para quem quiser te encontrar, como é que faz? Eu vi que no Instagram você já não sei, você entra no WhatsApp dele e já tá lá, valor da aula, valor isso, agora bem-vindo. Tem que bem ser prático, uma coisa... né? Então, hoje Jefferson ele dá aula lá nos Barris, né, no Espaço Xisto, e dá aula lá em Lauro de Freitas no Cine Teatro. São espaços culturais que, de alguma forma, né, proporciona para a comunidade e sempre estou envolvido em algum aulão. Tem o Samba Afro, que é um aulão que a gente acaba, de alguma forma, promovendo uma vez no ano, e aí você traz a linguagem do samba com o afro, completamente, né? Maravilha. E, enfim, para me encontrar são nesses espaços. A gente vai botar aqui, viu, seu arroba, tudo certinho. Agora, pra gente finalizar, já tá acabando. Eu queria saber de você, o que você diria aí para os jovens, por exemplo, uma dica, para aqueles que querem seguir, né? Jovens meninos, Sim. que querem seguir o caminho da dança, o que ainda tem uma certa dificuldade, um alto preconceito, porque tem, né, em relação a enfrentar, então, principalmente a dança afro. Qual a dica que você daria aí? A dica, na verdade, hoje é muito mais amplo, né? As possibilidades que você tem para, de alguma forma, se profissionalizar em dança. Tem a escola de dança, hoje tem, enfim, possibilidades diversas. O que eu coloco nunca é tarde para você, né, começar. Claro que é um pouco árduo quando você começa com 33, que é o meu caso, mas os jovens de hoje, a dedicação, procurar, se dedicar, enfim, comer aula, então é o objetivo, pronto, bora fazer várias aulas e é sobre. Tem que fazer, né? Tem que encarar, tem que mergulhar mesmo. E não adianta dizer, ficar lá só em rede social, não. Tem que estudar, porque tudo vem à base de um grande estudo, né, Jeff? Não é com certeza. Não é só dança, não. Tem teoria também, tem a prática, né? Obrigada, eu queria te agradecer muito por ter vindo. Viu? Tava todo tenso, ficou maravilhoso. Que bom que você veio, axé. Obrigado. Obrigada mesmo. A gente teve um grande prazer te receber aqui, viu? Tava esperando a expectativa. Gostei da sua história, melhor ainda bater papo com você. Espero ter, de alguma forma, né, influenciado e inspirado outras pessoas, né? Principalmente nesse processo de dança que não dá dinheiro, mas é muito proveitoso quando você faz com amor e quando você quer, de alguma forma, ganhar dinheiro com amor. Tudo, né, Jeff? Tudo. Obrigada. E é isso, minha gente. A gente encerra aqui mais um programa Baía da Gente, conhecendo essa história maravilhosa de construção de arte, de dança com Jeff Mendes. Obrigada, Jeff. Tchau, tchau. Até o próximo programa.